Fala galera, tô na área para trazer as análises dessa sexta-feira. Como vocês sabem, sexta-feira é um dia que sim, tem poucos jogos, mas nesse caso dessa sexta-feira nós temos jogos excelentes, principalmente em ligas inferiores, que eu vou estar comentando aqui com vocês, para que a gente possa lucrar. Então dá para fazer ali suas 2, 3 bets de pré-jogo, dá para estar levando vários jogos no ao vivo e eu vou direcionar aqui da melhor forma, tá? Esse é o intuito aqui com esse vídeo. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece, sou apostador há mais de 7 anos, então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá? A gente tá crescendo esse canal, já chegamos a marca aí de 11 mil, né? Comecei tem pouco tempo e, cara, no final do vídeo eu vou deixar um bilhete para vocês, fechou? Então vamos para cima, eu vou soltar a vinheta pra gente começar nossas análises. Show de bola, vamos embora. Eu já vou começar aqui com a Bundesliga, tá? Nós temos o Leverkusen contra a equipe do Mainz, beleza? Galera, faltam palavras para falar do Leverkusen nessa temporada, né? Eu acho que os números, né, o que ele tá fazendo já responde por si só, né? Nós estamos falando de 22 jogos, beleza? Nós estamos falando de 18 vitórias e 4 empates apenas. 18 vitórias e 4 empates. Ele já enfrentou o bicho papão, né, 2 vezes já, que é o Bayern de Munique, né? No jogo na casa do Bayern de Munique terminou um 2-2, beleza? No jogo na casa do Leverkusen terminou 3-0. Calma, não foi para o Bayern de Munique, foi para o Leverkusen, né? Como vocês já sabem, não teve nenhuma derrota. Então, um saldo de gols extremamente positivo, né? A gente está falando aí da melhor defesa do campeonato, a gente está falando de um dos melhores ataques só atrás do Bayern de Munique, com 57 gols, mas o melhor saldo de gols, né? Uma diferença aí até muito grande das outras equipes. O Bayern está com 36, eles estão com 42. Ó, os outros, ó. Então, assim, uma diferença absurda. Então, a gente está falando da equipe mais sólida, mais consistente do campeonato contra uma equipe que está na beira do rebaixamento, né? Uma defesa muito ruim, um ataque muito sofrível, um saldo de gol bem negativo. Um time que em 22 jogos tem 11 derrotas e apenas 2 vitórias. Não tem como não estar a favor do Bayer Leverkusen nesse jogo, né? Acredito sim na vitória do Leverkusen. Acredito sim no mercado de gols no over 1,5. Dá para trabalhar o mercado de escanteios aqui para o Leverkusen fazer pelo menos 3 escanteios e dá para trabalhar também o gol no primeiro tempo, tá? Para mim é esse cenário que dá para trabalhar aqui. Gol no primeiro tempo, vitória do Leverkusen acima de 1,5, tá? Porque é uma equipe muito fragilizada essa do Mainz, beleza? Então, gosto sim, obviamente, está a favor do Leverkusen. Galera, partindo aqui para as outras ligas, né? Vou estar de olho no ao vivo na Bundesliga 2, sempre favorável para gols, né? Principalmente aqui o jogo do Kiel contra o St. Pauli, né? São duas boas equipes, principalmente o St. Pauli, né? Que está lá no topo da tabela, beleza? Só para trazer aqui para vocês em número, é o líder, né, e o vice-líder. Então, é um jogo que tem muita qualidade, provavelmente teremos gols, então vou estar de olho no acima de 1,5 no gol no primeiro tempo aqui, tá? Partindo aqui para os outros jogos, na Bolívia, e como eu falei que eu ia comentar aqui alguns jogos das ligas inferiores, a gente vai ter o jogo do Independiente Petrolero contra a equipe do Always Red, tá? Eu quero falar um pouco do Always Red, que é uma equipe que os jogos estão sendo favoráveis para gols, beleza? Favoráveis para gols. Então, olho nessa equipe do Always Red, olho no acima de 1,5 nesse jogo. É tanto que o histórico entre eles é muito favorável para isso. 3-2, 3-2, 2-1, 4-1, 1-1. Então, sim, eu gosto de estar de olho no mercado de gols aqui nesse confronto na Bolívia, tá? Do Petroleiro contra a equipe do Always Red. Eles só tiveram apenas um jogo, um foi 1-1, né, do Always Red, e o outro foi 2-1 que perdeu a equipe do Independente. Então, olho sim aí no mercado de gols no acima de 1,5 nesse confronto, beleza? Partindo aqui para os outros jogos, nós temos também aqui na Colômbia o jogo do Fortaleza, mas calma, é da Colômbia, contra o Boyacá Chicó. Que nome de time, né, velho? Mas vamos lá, vamos falar desses dois jogos, né? Galera, outro jogo, outro confronto que eu vejo muito favorável para gols, tá? Se a gente for pegar aqui os jogos do Fortaleza, os últimos jogos foram 2-2, 2-0, 2-0, 1-1, 2-2. Todos os jogos saindo pelo menos 2 gols aí nos últimos 5, né? Do Boyacá Chicó também a maioria dos jogos são jogos com gols. Dos últimos 5, apenas um que foi 1-0. Todos os outros 3-0, 4-0, 2-1, 2-0. Então é uma equipe que sofre muitos gols. Então nessa temporada eu gosto também de estar de olho aí no Campeonato Colombiano, no mercado de gols. E só para você ter ideia, galera, o que é que eu analiso aqui, né?
eu analiso as estatísticas. Isso aqui, essa análise de gols, tanto do Independente Petroleiro contra o Alves Red, contra o Fortaleza, contra o Boca Chicó, são análises que eu faço de estatísticas, tá? E eu tenho aula ensinando vocês a analisar essas estatísticas. Por exemplo, aqui eu sei que dos últimos 10 jogos, em 8, né, desses dois confrontos aí aconteceu o acima de 1,5, beleza? E eu tô falando uma análise dos últimos jogos dessas equipes, análise de confronto direto, tá? E também o percentual de conversão no ataque de cada equipe e a fragilidade defensiva. Tudo isso baseado em estatísticas. Existem alguns sites que eu utilizo e eu gravei tudo nessa aula, uma aula praticamente gratuita, porque praticamente gratuita e não totalmente gratuita. Eu não ganho nada com essa aula, tá? Não ganho R$1. Todo esse dinheiro é só para pagar os custos da plataforma de vídeo, a gateway de pagamento e também o meu suporte, a minha equipe, né? Porque quando você assiste essa aula, você pode tirar dúvidas com a minha equipe. Então, tudo isso é só para os custos e para você ter ideia, custa R$7 essa aula. Uma aula onde eu vou te ensinar a analisar pré-jogo, ensinar você a analisar as estatísticas. Então, assim, eu não ganho absolutamente nada. Então, cara, assiste. O link tá aqui na descrição, né? Uma aula que vai te ajudar bastante, viu? Bastante mesmo. Na La Liga nós temos Real Sociedade contra Villarreal, tá, galera? E esse jogo é um jogo que vai acontecer nessa sexta-feira, então por isso dá pra gente olhar aqui a Sociedade, né? Na Sociedade, os jogos da Sociedade, no campeonato, na La Liga, eu sempre olho eles, né, a Sociedade, como um bom time, principalmente quando joga dentro de casa, mas é um time que cede muitos empates, que empata bastante os jogos. E vai enfrentar uma equipe boa, não é uma equipe ruim essa equipe do Villarreal, tá? Não é uma equipe ruim, é também uma equipe que empata bastante. Então eu gosto de olhar sim para o cenário de empate anula para a Sociedade e abaixo de 3,5 gols, tá? Eu não vejo acontecendo aí 4 gols nesse jogo, para mim eu vejo um jogo mais truncado, muito por conta da defesa da Sociedade, e eu vejo a Sociedade saindo com empate. Então dá para utilizar um empate ou Sociedade, dá para utilizar junto com abaixo de 3,5, dá para utilizar um empate anula, tá? O retrospecto da Sociedade é essa, dos últimos 10 jogos, né, apenas dentro de casa, apenas 2 derrotas, um agora recentemente contra o Osasuna, né, foi com o time reserva, e contra o Barcelona, tá? Que é normal, até aí normal, né? Então eu gosto sim de estar olhando para esses dois confrontos. Na Championship nós temos Leeds e Leicester, nós temos Convert contra Preston. Galera, aqui briga de gente grande, né? Briga de topo da tabela. Pra mim, Championship é o seguinte, para esses dois jogos. Vejo um cenário também favorável próxima de 1,5, mas não recomendo você atuar no pré-jogo. Recomendo você observar no ao vivo, beleza? Já na Holanda, eu tenho 2 jogos para destacar para vocês. Na verdade, 3 jogos para destacar para vocês. O primeiro é o jogo do Utrecht contra a equipe do Heracles, tá? E eu, nesse caso aqui, eu gosto de estar a favor da equipe da casa, beleza? Para vencer esse jogo. É uma equipe melhor e joga melhor do que o Heracles. O Heracles, inclusive, na minha opinião, vai brigar aqui nessa zona de baixo da tabela para não cair, tá? E a equipe daqui tá brigando por uma classificação, né? Para brigar nos playoffs aí. Então, vejo muito interessante essa equipe do Utrecht, que vem numa sequência muito positiva, inclusive empatou com o PSV, venceu do Twente fora de casa, goleou o Sittard, tá? E a outra equipe é uma equipe muito fragilizada do Heracles, tá? Então, gosto sim de estar a favor do Utrecht. Gosto de estar a favor do Groningen contra a equipe do Helmond, tá? Também, o Groningen dentro de casa é uma excelente equipe, é favorito demais para esse confronto, para esse jogo. Também vem numa sequência muito positiva, uma boa sequência, inclusive de eliminação, né, na Holanda. Então o Groningen aqui na parte de cima da tabela, Helmond na parte de baixo, um time que faz muitos gols, mas sofre muitos gols, né? A outra equipe do Groningen mais fortezinha defensivamente, uma das melhores defesas da competição e está brigando no topo da tabela aqui pelas primeiras colocações. Então gosto de estar a favor dela. E o outro jogo que eu quero destacar é o jogo aqui do Venlo contra o Eindhoven, né? E esse jogo eu vejo um cenário favorável demais para gols, né? Se a gente for pegar os últimos jogos, são jogos de gols. Então gosto de olhar o cenário do over 1,5 e o cenário do gol no primeiro tempo nesse confronto, beleza? Mais alguns jogos que eu quero destacar para vocês. Na verdade, um jogo, cadê ele? Aqui, do Pogoń, tá? Pela Polônia, na Polônia, o Pogoń vai enfrentar o Lodz. E aqui também uma diferença muito grande entre as duas equipes, tá? O Pogoń muito favorito, é um dos times que está brigando na parte de cima da tabela, buscando aqui a classificação, né? Seja para uma Liga Conferência, seja para uma conferência
uma vaga, né, na Champions League, tá? Provavelmente não vai conseguir, mas está na briga, né? E vai vai disputar contra a pior equipe, a pior defesa, uma equipe que tomou 40 gols em 20 jogos, né? Uma equipe muito frágil, vem de 14 derrotas. Então o Pogon também é bem favorito, tá? Galera, eu disse que ia deixar uma bet aqui para vocês, e a bet que eu quero deixar para vocês aqui, deixa eu ver qual é que eu vou deixar, viu? Tem muitos bons jogos. Vou deixar no jogo do Leverkusen. Jogo do Leverkusen para vencer, tá? Um gol no primeiro tempo e acima de 1,5, beleza? Essa bet que eu quero deixar para vocês aí, pagando 1,57, pagando uma odds excelente. É uma bet que, inclusive, eu já fiz, beleza? Vamos para cima, conta comigo, tamo junto.